Essa semana vamos desfrutar do Salmo 63 e de algumas lições importantes que esse salmo traz para a nossa experiência com Deus. O versículo 1 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Esse versículo é maravilhoso, porque ele mostra a experiência de um homem que verdadeiramente reconhecia que precisava de Deus. Não de um Deus que fazia seus desejos, não de um Deus que realizava seus sonhos, não de um Deus que lhe enchia de bens, mas de um Deus que era a sua fortaleza e que matava a sua sede. Um Deus que lhe supria de todas as suas necessidades interiores. Essa era a experiência de Davi. Davi tinha o Senhor como seu alimento, como sua bebida, como sua paz, como sua alegria, como seu tudo. Eu queria fazer uma pergunta para você, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve todos os dias. Quem é Deus para você? Queria fazer uma segunda pergunta. Qual a sua experiência com Deus? Quando nós conhecemos o Senhor profundamente, nós o experimentamos como toda a nossa realidade de vida. E muito mais do que alguém que atende nossas necessidades. O nosso Deus é a nossa própria vida. Por isso que quando nós experimentamos Deus dessa maneira, nós podemos declarar que sem Ele nós somos incapazes de viver. E mais, sem Ele nós não somos capazes de fazer nada. Foi por isso que o Senhor Jesus falou em João capítulo 15: sem mim, nada podeis fazer. Então, que tal buscarmos experimentar o Senhor dessa forma? Como aquele que nos supre verdadeiramente, que cuida de todas as nossas necessidades e muito mais, que é a fonte da nossa alegria, da nossa motivação e da nossa paz. Esse é o nosso Deus. E por sermos secos, áridos, nós precisamos beber dele todos os dias. Que o Senhor ganhe o nosso coração para não termos um Deus que faz os nossos desejos apenas, mas muito mais do que isso, viver um Deus que é tudo para a nossa vida. Sequência ao Salmo 63, vamos desfrutar dos versículos 2 e 3. Assim, eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Aleluia! Vimos que Davi era alguém que tinha uma profunda experiência com Deus. E que, para ele, Deus não era simplesmente alguém que atendia aos seus desejos e anseios, mas Deus era a sua vida. Era aquele que o completava, aquele que o satisfazia, aquele que o enchia de paz e alegria. Louvado seja o Senhor. Mas aqui nessa sequência nós vemos Davi dizendo que ele contemplava a Deus no santuário. E ao contemplar Deus, ele via a força e a glória do Senhor. Força para que nós possamos ver que é Ele que faz todas as coisas. Glória, porque todas as coisas são para Ele. Ele faz todas as coisas e todas as coisas são para Ele. E aí, ao enxergar tamanha majestade, Davi pôde dizer: porque tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam.
Embora a graça seja uma palavra muito real no Novo Testamento, essa é uma das poucas vezes que a graça aparece no Velho Testamento. E como eu e você sabemos, o que é graça? Graça é a capacidade de Deus realizando todas as coisas que nós não somos capazes de fazer. Então, por que Davi podia desfrutar dessa graça? Porque ao contemplar o Senhor, Davi via a força e a glória de Deus. Que coisa maravilhosa! O resultado de tudo isso é que os lábios de Davi louvavam a Deus. Então, vamos voltar à nossa pergunta de ontem. Qual tem sido a sua experiência com Deus? Você tem visto a força de Deus? Você tem visto a glória de Deus? Você tem experimentado que a graça de Deus é melhor do que a vida? Se você estiver experimentando tudo isso, seus lábios serão lábios que louvam. Que o Senhor nos faça tais pessoas e que a nossa boca se abra em louvor ao Senhor. Maravilhoso vermos a experiência de Davi, alguém que era íntimo de Deus e que podia contemplar a sua força, a sua glória e que podia abrir seus lábios para louvar a Deus. Salmo 63:4 diz: Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Davi era alguém que conhecia a Deus tão bem que os seus lábios o bendiziam todos os dias. Davi foi alguém que foi testado em muitas situações. E em muitas delas ele poderia ter aberto a boca para falar mal de Deus. Porque em muitas situações ele viu as promessas de Deus não se cumprirem na vida dele. Mas mesmo assim, Davi abria seus lábios para louvar a Deus. Davi foi alguém perseguido pela sua própria família, perseguido pelo rei de Israel, Saul. Davi foi alguém que depois foi traído pelo seu próprio filho. Mas Davi nunca abriu a boca para maldizer a Deus. Mesmo nessas situações, ele reconhecia que a mão de Deus trabalhava em sua vida e os seus lábios o bendiziam. Que coisa maravilhosa! E além de tudo isso, Davi sabia que havia força e poder no nome do Senhor. Por isso, além de bendizer o Senhor, Davi era alguém que levantava as suas mãos no nome de Deus. Davi era alguém que reconhecia que diante desse nome ele precisava se render. Levantar as mãos é um sinal de rendição. Você tem levantado suas mãos diante do Senhor? Ou você ainda tem lutado e usado suas forças para tentar alcançar aquilo que você tanto deseja? Creia em algo. Tudo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Agora, antes dele cumprir, Ele vai trabalhar na tua vida. Assim como Ele trabalhou em Davi, para que nós possamos receber a sua bênção preparados para fazer da bênção que Ele coloca em nossas mãos, bênção na vida de outras pessoas também. Como é maravilhoso desenvolvermos uma experiência de comunhão e dependência de Deus. Ao mesmo tempo, como é maravilhoso podermos agir e trabalhar segundo o seu comando e a sua direção. Esse é o equilíbrio da vida cristã. E quando vivemos dessa forma, nós podemos ser um com Deus. Um com Deus quando Ele nos dirige, um com Deus quando Ele nos manda parar. E isso é que é um dos grandes desafios de nossa vida. Porque quando estamos ansiosos, nós queremos agir. Quando estamos tristes, nós queremos parar. E é muitas vezes baseado nos nossos sentimentos emocionais
que nós agimos e não na comunhão e na direção de Deus. Por isso que nós precisamos amadurecer para que sejamos pessoas que realmente vivem e dependem de Deus. Salmo 63:8, Davi diz assim: a minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. O final de uma experiência profunda com Deus é que nós nos apegamos a Ele. E aí, quando nós estamos apegados a uma pessoa, trazendo para a nossa experiência humana, nós queremos fazer tudo com ela. Nós gostamos de estar com ela. Nós a buscamos em todas as situações. Essa era a experiência de Davi. Davi era alguém apegado ao seu Deus. E você? Você é alguém apegado a Deus? Você tem uma busca verdadeira do Senhor em todas as circunstâncias? Você tem apreço pela leitura da Bíblia? Você tem apreço pela oração? Você tem apreço de estar onde Deus está? Como assim, irmão? O Senhor falou que onde tiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei ali. Você tem apreço pelas reuniões da igreja? Então, quando nossa alma se apega a Deus, nós buscamos estar onde Ele está e com quem Ele está. Essa tem que ser a nossa experiência. E à medida que nós avançamos nessa experiência, nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Que bênção ser alguém íntimo de Deus. Esse é o que Ele mais deseja para você e para mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Nós daremos continuidade e eu queria complementar o que foi falado ontem sobre ser íntimo do Senhor. Salmo 23, versículo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E aí surge uma pergunta importante: como eu faço para ser íntimo de Deus? Aqui diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E eu queria chamar a atenção de uma palavra simples, mas que muitas pessoas passam desapercebidos: temer a Deus. Temer a Deus é amá-lo ao ponto de não fazer nada que o desagrade. Mas ao mesmo tempo, temer a Deus é me arrepender e me voltar assim que eu fizer algo que não agrada ao Senhor. Então, a intimidade de Deus é revelada para aqueles que, na verdade, Ele pode confiar. E em quem Ele confia? Ele confia naqueles que o temem. E para isso eu preciso desenvolver uma vida de busca ao Senhor, onde eu tenho comunhão com o Senhor em oração, onde eu tenho comunhão com o Senhor em Sua palavra, onde eu tenho comunhão com o Senhor no meio dos irmãos e onde eu aprendo a ouvir o falar de Deus para a minha vida. É assim que eu desenvolvo temor e é assim que eu aprendo a também amar o Senhor. Como é maravilhoso perceber que Deus, aquele que um dia criou todas as coisas, que é o Senhor do universo, Ele quer desenvolver intimidade com você e comigo. E que ter esse privilégio é uma escolha pessoal nossa. Que tal nós escolhermos ser íntimos de Deus? Que tal nós escolhermos ser aqueles que fazem parte do convívio real de Deus? Então, vamos colocar nossa vida consagrada diante do Senhor? Vamos ser aqueles que invocam o seu nome em todo momento, que desfrutam da sua palavra. Certamente, o Senhor irá nos tornar íntimos dele. Vamos orar? Senhor, nós dependemos de Ti. E nós queremos diariamente desenvolver uma comunhão íntima contigo. Para isso, Senhor, nos faça ser pessoas que Te temem, que Te buscam, pessoas que realmente desejam agradar o Teu coração e que têm, na verdade, medo, Senhor, de fazer qualquer coisa
que não seja do teu agrado. Senhor, nos conquista plenamente por meio do teu nome, da tua palavra e da comunhão da igreja. Nos faça ser pessoas que andam e vivem na tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos. Por tuas misericórdias.